Você acredita no poder que a alimentação exerce sobre a nossa saúde? Você já percebeu mudanças na saúde ou no corpo das pessoas em virtude do que elas comem? Pois é, nós vivemos nas últimas décadas uma transição nutricional, caracterizada principalmente pela redução nas taxas de desnutrição e aumento expressivo de sobrepeso e obesidade. Sim, por causa de mudanças sociais, econômicas, demográficas, que causaram grandes alterações nos nossos padrões dietéticos e nutricionais, principalmente por causa do aumento no consumo de alimentos de baixa qualidade nutricional. Nós éramos um país rural e nos tornamos, na maioria, um país urbano, onde a mulher começou a trabalhar fora, o que alterou a qualidade da alimentação da família, né? Nós começamos a consumir mais industrializados, desenvolvemos a cultura de comer fora, comemos mais gorduras saturadas, açúcares, refrigerantes, álcool, produtos industrializados com excesso de gordura trans, principalmente nos fast foods, congelados, sem falar das guloseimas, né, como os doces, chocolates, balas, etc. Nós comemos menos carboidratos complexos, menos frutas, verduras e legumes, gerando um excesso calórico por conta da elevada ingestão de macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, com deficiência dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais principalmente. Então, o que aconteceu com a nossa saúde? Houve uma redução nas taxas de desnutrição, mas o Brasil situa-se entre os países de maior prevalência em deficiências nutricionais. Mas espera aí, Nutri, como pode ser isso? Aumentar as deficiências nutricionais e diminuir a desnutrição? Sim, porque nós trocamos desnutrição pelo excesso de peso. Quando a pessoa está acima de peso, não quer dizer que ela está bem nutrida, muito pelo contrário. Ela está com um peso acima do normal, em gordura, mas pobre em nutrientes, deficiente em nutrientes. As doenças deixaram de ser, em sua maioria, agudas para se tornarem crônicas, tornando a principal causa de morte entre adultos. O excesso de peso é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, diabetes, doenças cardiovasculares e algumas formas de câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade e a hipertensão arterial são os dois principais responsáveis pela maioria das mortes e doenças em todo o mundo. Aqui no Brasil, as doenças cardiovasculares estão nas estatísticas de saúde como a primeira causa de morte há mais de 4 décadas. E o que são doenças crônicas? A Organização Mundial de Saúde define doença crônica como aquelas doenças de longa duração e de progressão geralmente lenta. As doenças crônicas são classificadas em congênitas, que são aquelas que nós já nascemos com a doença ou ela se desenvolve nos nossos primeiros meses de vida, como por exemplo as cardiopatias, né, os problemas cardíacos congênitos, e as doenças crônicas não congênitas, que são aquelas que nós vamos adquirindo ao longo da vida. E essas doenças não congênitas, elas podem ser classificadas em transmissíveis e não transmissíveis. As transmissíveis são aquelas que têm início a partir de um processo infeccioso ou parasitário, como por exemplo AIDS, hepatite B, doença de Chagas, tuberculose. E as doenças crônicas não transmissíveis são aquelas caracterizadas pela progressão de acometimentos fisiológicos que vão se desenvolvendo e acabam desencadeando uma doença. Hipertensão, diabetes, cânceres, doenças respiratórias crônicas são as principais doenças crônicas não transmissíveis. Elas são consideradas doenças silenciosas, porque elas vão se desenvolvendo ao longo da vida e são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente
57 milhões de pessoas possuem pelo menos uma doença crônica não transmissível. Existem alguns fatores que favorecem o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis no nosso organismo, como, por exemplo, os fatores genéticos, sexo, idade. De acordo com o princípio da epigenética, a genética não é destino. Essas doenças se desenvolvem por hábitos e comportamentos de risco, como, por exemplo, inatividade física, alimentação inadequada, obesidade, tabagismo e o abuso de bebidas alcoólicas. A Organização Mundial de Saúde, desde 2002, coloca a obesidade como condição que aumenta o risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas. A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal de tal forma que acarreta prejuízos à nossa saúde. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial. Ela é uma doença crônica e também é um risco para outras doenças crônicas não transmissíveis. De fato, o que nós comemos, o nosso estilo de vida, a forma como nós lidamos com as adversidades da vida, com as emoções, afetam diretamente a nossa vida, o nosso estado de equilíbrio fisiológico do nosso corpo. Quando nós comemos mal, temos um estilo de vida sedentário, consumindo substâncias tóxicas como fumo, álcool, a má alimentação afeta todas as áreas da nossa vida. E isso vai afetar, por exemplo, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade profissional, porque a baixa cognição nos dá letargia, ansiedade, falta de energia, problemas de visão, que vão interferir lá na nossa produtividade, nós vamos ter um baixo rendimento no trabalho. A má alimentação também vai afetar o relacionamento familiar, porque a gente fica indisposta, com falta de energia, falta de vontade, de criatividade para brincar com os filhos, para cuidar da casa, para cozinhar. Nos leva à depressão, ansiedade e irritabilidade. A má alimentação afeta até o relacionamento de casal, porque levando a baixa autoestima, a baixa libido, nós ficamos letárgicas e indispostas. Enfim, a alimentação vai afetar vários aspectos da nossa saúde, da nossa vida. Mas você já observou como as pessoas costumam resolver os problemas de saúde? O que se percebe é que a grande maioria espera tempo demais para procurar ajuda profissional. Claro que por razões diversas, mas principalmente porque não percebem a condição que se encontra, não se conectam com os sinais que o corpo está transmitindo através dos sintomas, por exemplo. A maioria das pessoas vai levando, achando que aquilo vai passar, não tem tempo para ir no médico, ou no caso da maioria da população, não conseguem atendimento imediato ou não dispõem de tempo para ficar lá nas filas dos hospitais públicos. Outra razão também é que vai buscando medidas paliativas para resolver o sintoma ou procura um atendimento médico para resolver apenas aquele mal-estar através de uma medicação ou algum procedimento em laboratório. Mas poucos se ocupam em identificar a verdadeira causa daquele desconforto, daquela dor que está sentindo no corpo. Nós queremos ficar livre do mal-estar e não olhamos para a causa, para a frequência que está aparecendo aquele e até outros sintomas. Não percebemos se estão relacionados a algum hábito alimentar ou a algum fator emocional, por exemplo. E assim, se a gente observasse, a gente poderia relatar com mais clareza a um profissional e até contribuir para um diagnóstico mais assertivo. É importante, é necessário que a gente se comprometa com o processo desde os primeiros sinais do nosso corpo até ter a clareza do caminho para a cura. Por exemplo, se você sente um desconforto no estômago e deixa passar, acha que foi nada, foi só algo que você comeu e talvez tenha sido mesmo. Mas você não se atenta a observar se foi a primeira vez, ou o que comeu naquele dia, como mastigou, se teve algum episódio emocional antes, o ambiente que você estava, e às vezes só toma um medicamento para aliviar e pronto. E segue a vida com os mesmos hábitos.
o tempo vai passando, isso vai se repetindo, até que quando você vê, já não suporta a dor e está com uma gastrite instalada. E nesse ponto, se você não procura um médico, poderá desenvolver até uma úlcera. E vai precisar fazer intervenções muito mais complexas do que aquelas que você poderia ter feito lá no começo, nos primeiros sintomas. Veja bem, quando nós somos crianças, nós dependemos dos nossos pais ou dos nossos responsáveis para escolher o que nós vamos comer, que horas. Nós precisamos deles até para colocar comida na nossa boca, no nosso prato, para tomar uma vacina. Você precisa dos pais para te levar ao médico quando eles percebem que você está com um comportamento diferente, não está bem. Esse era o papel deles quando você era criança. Mas agora, se você é adulto, você é responsável pela sua saúde. Só você pode perceber o que o seu corpo diz. Como ele se comporta, como reage, que padrão ele segue. Você é quem deve se levantar e ir procurar ajuda profissional ou se informar do que é necessário fazer. E se você é adulto, precisa saber que as doenças estão a serviço de nos mostrar algo que está em desordem no nosso psíquico, nas nossas emoções, no nosso comportamento. As doenças servem para nos mostrar que nós precisamos cuidar de algo, de alguma coisa, que alguma coisa precisa ser ajustada, seja no físico, no psíquico ou até no espiritual. E hoje nós vamos falar do cuidado, dos ajustes relacionados à alimentação, para que você conquiste saúde. Nós vamos falar quais são as características de uma alimentação saudável e a relação com a saúde, a prevenção de doenças. O seu corpo mostra quando sua alimentação está em desordem, mas nós precisamos olhar para isso e agir. Quais são os sintomas que o corpo dá? Como que ele mostra que algo precisa ser ajustado na alimentação? Com relação à alimentação, o nosso corpo fala conosco através de sintomas, por exemplo, dor em alguma parte do corpo, dor de cabeça, dor no estômago, dor abdominal, sensação de desconforto, de peso, ou até um rodízio entre esses sintomas. Então, um dia é dor de cabeça, alguns dias depois é uma dor no estômago, alguns dias depois uma dor na articulação. Mas aí, como nós vivemos meio no modo automático, meio anestesiados, talvez você não dê tanta importância para essas sensações. E aí, quando você não escuta, o seu corpo precisa intensificar a dor para que você perceba, pare e verifique o que há. Mesmo porque, com o tempo, a situação fisiológica vai se complicando, o problema vai aumentando mesmo. As suas células começam a ser danificadas, alguns hormônios se desequilibram, vai trazendo outros sintomas como consequência e a doença se instala ou se agrava demais. E em se tratando da alimentação, qual o caminho para se viver da forma mais saudável? É de fato fazendo a prevenção através de uma alimentação nutritiva, com uma mudança de mentalidade, uma educação nutricional em nós. A maioria das doenças crônicas não transmissíveis, degenerativas, podem ser prevenidas e precisam ser tratadas obrigatoriamente com ajustes na alimentação. Veja bem, precisam da abordagem nutricional obrigatoriamente, mas não exclusivamente. Você vai precisar do seu médico para avaliar a necessidade de medicação, cirurgias. Você pode precisar até de uma intervenção de um psicólogo, vai precisar de atividade física e o que mais for necessário, dependendo de cada caso. Afinal, saúde engloba muitos fatores. O tratamento da nossa saúde, a prevenção de doenças é algo que precisa do cuidado de todas as áreas da nossa vida. Agora veja como a alimentação está ligada a algumas doenças. A hipertensão, que é a pressão alta, por exemplo,
A principal forma de prevenção e controle da hipertensão está na alimentação, na diminuição da quantidade de sódio que a gente come. Isso porque o excesso de sódio na dieta, na forma de sal, mas principalmente aquele sódio dos aditivos químicos presente nos alimentos industrializados, processados. Existe uma dieta específica para o tratamento da hipertensão, que é a dieta DASH. D-A-S-H, Dietary Approach to Stop Hypertension. É uma dieta que visa diminuir os níveis de pressão sanguínea. É rica em frutas, hortaliças, ricas em fibras, potássio, magnésio e cálcio. Para o controle da pressão alta, não basta reduzir o consumo de sal na dieta, mas é preciso também introduzir alimentos considerados cardioprotetores, ricos em nutrientes que participam do controle da pressão arterial. Jardim e outros colaboradores mostraram em seu estudo uma correlação entre a pressão alta e dietas com baixo teor de cálcio, dietas com menor que 600 mg de cálcio por dia na alimentação. E nesse estudo eles relataram a importância não só da presença do cálcio, mas o equilíbrio metabólico existente entre os minerais presentes no leite, por exemplo, como cálcio, magnésio e potássio. Existem fundamentos de que a combinação da ingestão de micronutrientes, como eu disse, por exemplo, potássio, magnésio e cálcio, entre outros minerais, os antioxidantes como a vitamina A e vitamina C, substâncias fitoquímicas como os flavonoides, pigmentos e as fibras alimentares, que são encontradas nas frutas e nos vegetais, nos cereais integrais, nas leguminosas, que proporcionam uma redução, por exemplo, no risco de desenvolvimento de doença vascular cerebral, de diferentes tipos de câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. A deficiência de magnésio é muito frequente também na população que tem diabetes. De 25 a 47% dos diabéticos apresentam hipomagnesemia, que é a baixa concentração de magnésio na corrente sanguínea. Então, quanto maior a ingestão de magnésio, menor a incidência de diabetes na população que foi estudada prospectivamente, especialmente as mulheres com sobrepeso. Então, veja a importância da qualidade da alimentação rica em minerais. As fibras alimentares, por exemplo, precisam fazer parte de uma alimentação. Existem evidências epidemiológicas que demonstram que certos tipos de fibras alimentares são capazes de impedir o desenvolvimento da diabetes, diminuindo a glicemia pós-prandial, ou seja, após uma refeição, o açúcar no sangue diminui, aumenta em menor escala e, em consequência, a resposta à insulina é menor. O alto consumo de fibras é praticamente um consenso no que diz respeito à prevenção e o tratamento de diabetes e hipertensão. Outro cientista constatou que a suplementação com fibra solúvel à base de aveia por 12 semanas foi capaz de reduzir a pressão tanto sistólica como diastólica. Certas fibras têm a capacidade de sequestrar gordura, fosfolipídios presentes na dieta, evidenciando a sua importância na prevenção de doenças cardiovasculares. A hidratação dessas fibras resulta na formação de uma matriz gelatinosa lá no lúmen gastrointestinal, que aumenta a viscosidade do seu conteúdo e, como consequência, retarda o esvaziamento gástrico. E aí a absorção de nutrientes fica consequentemente mais lenta. Dessa forma, as fibras solúveis podem adsorver, ou seja, prender compostos tóxicos, impedindo que eles fiquem disponíveis no intestino, reduzindo a formação de micelas e, consequentemente, diminuindo a absorção lá no intestino, tanto das gorduras, do colesterol e dessas toxinas, aumentando a excreção através das fezes dessas substâncias. E isso contribui muito diretamente na proteção contra doenças cardiovasculares. A alimentação saudável é essencial para a saúde do intestino. O câncer de colo corresponde à terceira causa de morte mais comum por neoplasias no mundo. Então, entre os tipos de cânceres, o câncer de cólon é a terceira causa de morte.
E quando nós nos alimentamos adequadamente, temos uma população saudável de bactérias no nosso intestino e elas ajudam a diminuir a nossa exposição a agentes carcinogênicos, porque detoxifica os carcinógenos ingeridos, ou seja, aquelas substâncias tóxicas, nossa microbiota intestinal consegue detoxificar em parte. E aí o ambiente intestinal saudável diminui a população e até a atividade metabólica de algumas bactérias que são putrefativas, por exemplo, e melhora a produção dos compostos que inibem o crescimento de células tumorais. Além disso, esses probióticos estimulam o sistema imune que age contra a proliferação dessas células. Os alimentos podem proteger o organismo contra o desenvolvimento do câncer e outras doenças crônicas. Alguns compostos em especial, que denominamos de agentes quimiopreventivos, exercem uma ação protetora específica contra o desenvolvimento do câncer e a maioria encontra-se prontamente disponível nos alimentos, como por exemplo os carotenoides, as vitaminas antioxidantes, os compostos fenólicos, os terpenoides, os indólis e as fibras. As isoflavonas, por exemplo, encontradas na soja, o licopeno no tomate, a luteína no espinafre, a quercetina na maçã e o resveratrol da uva, as antocianinas nas frutas vermelhas como cereja, framboesa, amora, entre outros. As dietas com alta concentração de licopeno podem diminuir o risco de doenças crônicas por meio da redução da lesão oxidativa do nosso DNA. Uma nutrição saudável pode ser muito eficaz no tratamento de doenças autoimunes, inclusive, como a fibromialgia, tireoidite de Hashimoto, psoríase, lúpus. A dieta pode modular o sistema imune, ofertando nutrientes que vão prevenir a evolução dessas doenças e que vão melhorar a qualidade de vida desses doentes. Como no caso da artrite reumatoide, por exemplo, um estudo mostrou que uma dieta rica em vitamina E, C, beta-caroteno, selênio, coenzima Q10, ômega 3 e ácido lipóico aliviam os sintomas. Então, já sabemos que ter uma alimentação saudável, nutritiva é essencial para se ter saúde, prevenir doenças e até tratá-las. Mas afinal, como ter uma alimentação saudável? De uma forma bem prática, dizemos que uma alimentação é saudável quando ela é rica em nutrientes naturalmente. Quando você come uma comida natural e nutritiva, tudo o que precisamos está na natureza. Comida natural é o oposto de comida processada, industrializada, cheia de gorduras trans, aditivos químicos, corantes, conservantes. É aquela comida que se compra na feira, que você encontra em um pomar, que é perecível e se ela for orgânica será ainda mais natural, não será transgênica, será livre de agrotóxicos e fertilizantes. À medida que você consome mais comida natural, mais alimentos frescos, mais nutrientes você está fornecendo ao seu organismo, principalmente se for alimentos orgânicos que contêm uma concentração ainda maior de nutrientes, porque eles crescem naturalmente, de acordo com a sazonalidade, por exemplo. Nós ainda vamos conversar muito sobre esse assunto em outros vídeos. O que eu não posso deixar de dizer é que uma alimentação saudável passa pelo equilíbrio e o respeito ao seu corpo, às necessidades do seu corpo. Então lembre-se de estar atento para os sinais que ele te dá. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que possa ser beneficiado com esse conteúdo. Deixa para mim seu comentário, me diga se tem alguma dúvida, me siga nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.